Olá, tudo bom? Sejam todas bem-vindas a mais uma live da nossa série Vestindo a Elegância. Bom, se você já me conhece, já acompanha meu trabalho, já sabe que a gente está maratonando essa semana aí com lives super especiais e atendendo a pedidos, eu trouxe esse tema para vocês. Sempre tem gente nova por aqui, então vou me apresentar. Meu nome é Sara Braga, sou consultora de imagem e estilo. E eu ajudo você a descobrir as suas cores para transformar o seu visual. Bom, uma dúvida, né, sempre recorrente na minha caixinha de perguntas no Instagram, que eu abro diariamente, pedindo ajuda, pedindo dicas de como melhorar o seu visual, usando as dicas de moda que eu geralmente dou. Mas aí tem uma dúvida que sempre tá na caixinha, as meninas sempre falam: Sara, como disfarçar a barriguinha? Sara, como disfarçar o braço mais gordinho? Sara, engordei na quarentena. Sara, eu engordei e tô com dificuldade em me vestir. Como que eu faço para continuar me vestindo bem, para continuar me sentindo bem, com esse novo shape, com esse novo corpo? E é esse o nosso tema de hoje, tá? Bom, gente, vamos lá. Primeiramente, sempre tem, né, essa dúvida na caixinha, mas aí eu lembrei especificamente de uma história de uma aluna do meu curso Cores com Estilo. Ela me relatou que durante a pandemia, na quarentena, aquela coisa toda que a gente, inclusive, ainda estamos vivendo, né? Essa situação super delicada. E ela me relatou que, assim, por ansiedade, ela acabava se alimentando mal, ou enfim, descontando de certa forma toda a tensão que a gente está vivendo, que a gente vive na comida. E aí ela percebeu que ela ganhou, né, muitos quilinhos aí, e falou que não estava tão feliz assim com esse novo corpo, mas que estava tentando se sentir bem nessa nova fase, né? Ela entendia que aquilo era passageiro, ou mesmo que não fosse, ela estava aberta a se sentir bem, a se sentir confiante com esse novo corpo. E eu achei, assim, de uma sabedoria muito grande, né? Primeiro, assim, ela ter relatado, ela ter confidenciado, de certa forma, o que ela estava vivendo. Ela abriu o coração dela para o momento que ela estava passando. E aí ela pediu ajuda, ela, Sara, como me vestir bem? Eu ainda estou com dificuldade, tem roupas que eu não me sinto bem, como que eu posso fazer para continuar me vestindo bem, sendo a mesma pessoa que eu era, que era vaidosa, que continuava me vestindo bem nessa nova fase. E aí, impreterivelmente, eu lembro um pouco da minha história, né? Que aconteceu? Na minha segunda gestação, voltando um pouco, né? Os fatos para todos compreenderem. A minha primeira gestação, eu não engordei tanto, foi uma gestação bem controlada, foi uma gestação de risco, então me cuidei muito. Já a segunda gestação, eu liberei mais, eu fui mais liberal e também com o desafio de já ter uma criança para cuidar, de não me cuidar tanto quanto eu me cuidei na primeira gestação, enfim, por N motivos, e por eu querer também viver essa segunda gestação, já que não era de risco, mas não que eu iria me alimentar mal, mas que eu iria poder viver tudo que eu vivi na primeira gestação, só que sem os medos da primeira gestação. Aí eu decidi me entregar mesmo para a segunda gestação e comer o que eu tinha vontade de comer, não me privar do que eu queria, do que eu gostava, desde que eu mantivesse a minha saúde e a do bebê, afinal de contas era isso que importava. E aí, pois bem, na segunda gestação, nessa historinha aí, eu engordei mais de 20 quilos, né? Foram 21 quilos na segunda gestação. E quer queira, quer não, isso impactou na qualidade da gestação, no finalzinho da gestação, confesso, e impactou também no pós-parto, né? Bom, eu tentei conviver com esse novo corpo, com os novos desafios que eu estava tendo, assim como a minha aluna me confidenciou. E quando ela me contou essa história,
veio muito isso na minha mente. E aí, o que é que eu mais lembro, gente? O que é que eu mais lembro dessa fase? Eu mais lembro que eu já tinha tido o meu bebê, minha segunda filha, já tinha tido a minha segunda filha, e eu não me sentia tão bem com esse corpo, né? Eu queria voltar a usar as roupas que eu tinha antigamente, queria voltar a usar as roupas que eu tinha no armário, afinal de contas eram roupas especiais, não que fosse caro ou algo do tipo, mas eram peças que me remetiam boas lembranças e que, poxa vida, são peças do meu armário, eu gostaria de continuar poder usando. E aí, eu lembro que em alguns momentos eu tinha vergonha de sair, né? O meu esposo me convidava, vamos para um restaurante, vamos nos encontrar com fulano e fulano, com alguns amigos. E eu tinha uma certa vergonha de encontrar, não porque eu estava gordinha, não era bem isso, mas era que eu queria entrar naquela roupa que eu tinha e eu não conseguia, era uma coisa que me incomodava. Eu tinha um incômodo, né? Aflorava algumas emoções. Primeiro eu tinha um incômodo, porque eu não me encontrava nesse novo corpo que eu estava, né? Eu tinha vergonha de usar certas roupas, né? E eu também tinha raiva, porque eu tinha acabado de perder muitas roupas, porque eu estava num momento da vida que não eram roupas que cabiam mais em mim. E aí eu abri o guarda-roupa e eu via diariamente aquelas peças lá, aquelas peças antigas que não cabiam mais, que pareciam ser de outras pessoas. Bom, gente, mas aí contando para vocês um pouco dessa história, contando para vocês também um pouco dessas emoções aí vividas e afloradas, foram coisas que a minha aluna me relatou e que me lembrou tudo isso, e aí eu gostaria e por isso eu gostei de trazer esse tema hoje, porque eu acho que pode ajudar, né? Vai ajudar muito você que está assistindo, você está interessada, e pode ajudar outras pessoas, tá? Bom, primeiramente, o que é que as pessoas confundem quando a gente fala sobre esse tema, né? As pessoas confundem muito que estar gordinha, o fato de você se sentir, né, mais gordinha, mais cheinha, você está fora do seu peso ideal, né? Enfim, você não pode ser bem vestido. Isso é um grande mito, isso é um grande erro, né? Primeiro de tudo, basta a gente lembrar aí quantas pessoas magras, né? A gente vê aí nas revistas, enfim, celebridades que se vestem tão mal, não é verdade? Então, estar gordinha ou ser gordinha não tem nada a ver com o fato de não poder se vestir bem. Bom, segunda coisa que eu vejo que as pessoas mais confundem, há um grande mito quando a gente fala sobre esse tema, né? É que para gordinha, se você está gordinha, você só tem que usar preto. E isso não é bem verdade, né? Isso não é bem verdade, a gente vai entender ao longo desse vídeo, eu vou explicar tudinho para vocês, tá? Bom, essas são são os dois principais pontos que eu consigo mostrar para vocês aqui, os dois principais pontos que eu consigo trazer para você aqui, onde as pessoas mais confundem, né? Esses dois pontos do que o gordinho não pode se vestir bem e só tem que usar preto. Nada disso. Vamos ver e vamos entender tudo. E aí, gente, as pessoas sempre falam, Sara, por onde começar, afinal de contas? Por onde começar? Já que eu sou gordinha e eu quero me vestir bem, eu quero aprender a me vestir bem, a valorizar a minha silhueta. E esse é o grande ponto. A gente não vai focar aqui a esconder o seu corpo, eu não vou te ensinar a você esconder seu corpo, nem nada disso. Eu vou te ensinar a você valorizar a sua silhueta, tudo bom? Então, para a gente começar essa valorização do seu biotipo, essa valorização da sua silhueta, a gente tem 3 passos simples que a gente tem que seguir. Primeiro passo, gente, a gente tem que entender qual é o nosso corpo, a gente tem que entender qual é o nosso biotipo, a gente tem que entender qual é a nossa silhueta, né? Basicamente, a gente tem 5 tipos
básicos de silhuetas femininas, que é a oval, né, que é a triangular. A triangular é aquela pessoa que tem a parte dos ombros mais estreita em relação ao quadril, é o famoso formato pera. A gente tem o triângulo invertido, que é o triângulo, como o próprio nome diz, invertido, né, que é onde a parte dos ombros é mais larga do que o quadril. A gente tem o formato do biotipo da silhueta retangular, onde a gente tem basicamente o mesmo tamanho, a mesma largura dos ombros. Teríamos também a dos quadris e a cintura permanece reta, como o próprio nome diz, é mais retangular. E a famosa silhueta ampulheta, onde basicamente as medidas do ombro e do quadril são ali bem próximas, sendo que a cintura é mais fina. E quando a gente fala em valorização da silhueta e quando a gente fala em pessoas gordinhas, a gente lembra, muita gente remete logo a esse biotipo oval, esse primeiro biotipo que está aparecendo aí na imagem para você. E aí, as pessoas acham que toda pessoa gordinha vai ser da silhueta oval. Isso é um grande mito. Vamos entender por quê? Olha só essas duas imagens, são duas modelos, tá? Na primeira, a gente vê o busto dela em equilíbrio aí ao quadril, e a gente vê a cintura dela bem marcada, a gente vê a cintura dela bem desenhada, lembrando bem a silhueta ampulheta. E aí, na segunda modelo, a gente está vendo uma modelo com os ombros bem próximos à largura aí do quadril e a cintura mais reta, lembrando bem uma silhueta retangular. Então, percebam, são duas modelos plus size. Essa primeira modelo é um modelo bem famosa, se eu não me engano o nome dela é Ashley Alexis. E aí, percebam como essas duas modelos, ambas plus size, elas são de biotipos, de silhuetas totalmente diferentes, totalmente diferentes. Então, existe um grande mito de que a mulher gordinha, de que a mulher que é plus size, que veste tamanho plus size, ela vai ser sempre um formato de silhueta oval. E aí o que é comum? Você ir na internet buscar o que vestir com silhueta oval. E lá tem uma lista de opções, de peças que valorizam essa silhueta, sendo que a sua silhueta não é oval. Não é porque você está acima do peso, não é porque você é gordinha, não é porque você veste tamanho plus size que você vai ser ou vai estar, né, dentro da silhueta oval, tá bom? Então, primeiro passo de tudo, entender qual é a sua silhueta. Segundo passo, aqui eu trago a imagem da Kim Kardashian e aqui a gente pode ver duas peças, né? A primeira, a parte de cima preta, parece um couro sintético, e a segunda parte, a saia, uma listra, um animal print, né? Onde a gente tem listras horizontais bem na altura do quadril e a gente tem as listras de zebra, né? De animal print, mas na vertical da parte do quadril até o joelho, no comprimento da saia midi. E aí, o que é que eu quero trazer com vocês com essa imagem, né? O nosso segundo passo, que é valorize o que você gosta. Percebam, a Kim Kardashian, ela tem um quadril bem avantajado, ela tem o quadril realmente bem marcado, bem marcante nas proporções corporais dela, e ela utiliza disso para valorizar ainda mais o seu quadril. Então, enquanto a gente tem muito o pode e não pode da moda, várias regras da moda, dizendo para ela camuflar essa parte do corpo, na verdade ela faz de um tudo, ela usa estampas na parte de baixo da roupa, nas saias, nas calças, ela usa cores vibrantes nas saias e nas calças, então vocês percebem que ela evidencia muito mais, em vez de esconder, em vez de camuflar. Então, o segundo passo, que é valorizar o que você gosta, é você pensar, o que eu gosto do meu corpo? O que eu gosto em mim, que eu posso valorizar? E isso a gente pode trabalhar em vários elementos,
Você gosta do seu rosto? Você gosta do seu cabelo? Você gosta do seu olho? Você gosta da sua boca? Você gosta dos seus seios? Então, primeiro pensa, o que você gosta? Segundo, você tenta valorizar ele com várias dicas que eu vou dar aqui até o final dessa live. Então, segundo passo, valorize o que você gosta. É um aprendizado mesmo, é uma fase investigatória, tá? E o terceiro e grande passo, gente, é buscar conhecimento, né? É o que vocês estão fazendo aqui, agora, assistindo esse vídeo, assistindo essa live, e é o que vocês estão aqui. Se você está aqui acompanhando esse conteúdo, é porque você deseja melhorar a sua imagem. Então, parabéns, você já cumpriu um dos 3 principais passos, super simples, para você saber por onde começar a valorizar a sua imagem. Bom, gente, e aí, o que é que eu vejo mais de comum, né? Erros mais comuns que as pessoas cometem, onde as pessoas mais erram. Eu trouxe para vocês aqui uma listinha. Eu acho que vocês vão se surpreender. Vamos ver? Vamos lá, erros mais comuns. Bom, aqui eu trouxe uma imagem, né? A gente tem a mesma modelo, acredito que é a mesma modelo, tá bem parecida. Se não for a mesma modelo, é uma pessoa bem parecida. E aqui a gente tem a pessoa toda de preto, a primeira modelo toda de preto. É basicamente a mesma roupa, percebam, a blusa e a saia plissada, e uma ela tá de bota, a outra ela tá de sandalinhas mais pé à mostra. Mas enfim, vocês percebam, apesar de ser a mesma roupa, o que é que a gente consegue ver? Que a primeira tá toda de preto, a segunda ela tá com um tom mais bordô, né? E a terceira tá toda de amarelo. Um erro muito comum que as pessoas cometem é subestimar o uso de cores. E quando eu falo subestimar o uso de cores, é pensar que apenas o preto tem um efeito de emagrecer. A gente vai ver que não. Inclusive, eu até selecionei para vocês um erro mais grave de todos os erros, que eu consigo exemplificar os erros mais comuns. Eu elenquei o erro mais grave que uma pessoa pode cometer quando o assunto é não valorizar a sua silhueta, tá? E aí, segundo erro mais grave, né? Eu acredito que é achar que estampas engordam. A gente, em algum momento da vida, se deparou com essa frase e ela impactou a gente, né? E o que é que eu consigo ver atendendo várias mulheres, atendendo muitas mulheres aí e atendendo muitas alunas no meu curso? Eu consigo ver que existe um certo receio da mulherada em se entregar para as estampas, e é muito mais fácil, ao invés de entender qual é a estampa que funciona melhor para você, qual é a estampa que vai valorizar o seu biotipo, é muito mais fácil o quê? Riscar da sua lista, riscar do seu guarda-roupa, peças estampadas. Só que quando você faz isso, você também está deixando de trazer uma informação para a sua imagem, uma informação clássica para a sua imagem, uma informação despojada, dependendo da estampa que você vai trabalhar. Enfim, você está deixando de consumir um conhecimento, uma ideia que você poderia usar a seu favor. Então, é muito mais fácil riscar essa ideia do que você aprender. Só que aqui não, tá, gente? O que é que a gente vai ver? E aqui na imagem, o que é que eu trago principalmente para vocês? Eu trago a mesma estampa. Se vocês conseguem observar, quem está no YouTube está conseguindo ver as imagens, tá, menina? Quem está no Instagram não consegue, tá bom? Então, é só sair aqui da live do Instagram, clicar no link que está na minha bio. E aí você vai ser encaminhada para o meu YouTube e lá tem as imagens. E aí, o que é que a gente consegue ver aqui nessa imagem? A gente consegue ver a mesma estampa, a gente percebe que a mesma estampa é o poá. E uma na parte de cima, na blusa, a gente tem o fundo branco e o poá maxi, o poá grande. E na calça, a gente vê o fundo escuro, o fundo, né, de cor preta, e o poá mini, o poá mais delicado. Onde que você consegue, como que você vai conseguir equilibrar, né, a estampa para não te engordar? Essa é a grande dúvida, né? Estampa engorda? Qual a estampa que engorda? Sempre vem à tona essa dúvida. Então, gente, em geral,
tá bom? Não existe em regra, cada estampa é uma estampa e a gente tem que analisar. Mas em geral, e nessa imagem, o que é que a gente pode ver? Que a estampa com fundo claro, ela maximiza, ela volumiza o volume da silhueta, da modelo. E ela também, por a estampa, o poá ser maior, ela também volumiza. Já o poá mini, que ele está mais delicadinho, com fundo mais escuro, ele retrai o nosso olhar, né? Então, ele não volumiza a silhueta da modelo. E aí, ainda falando sobre estampas, também um grande mito, também um grande erro, é achar que toda estampa, toda listra horizontal vai engordar. Sara, me ensinaram que toda listra horizontal engorda, é verdade? Não, gente, não é verdade. Nem toda listra horizontal vai volumizar a sua silhueta, tá bom? Olha só essa imagem. Observe essas 3 imagens aqui. São 3 modelos. E aí, na primeira a gente tem uma de... Vamos focar só na saia, tá? Na primeira a gente tem uma listra, todas têm o fundo da listra branca, nenhuma tá invertida, né, ou algo do tipo. Mas todas têm a listra preta. Parecida também, todas com o mesmo modelo de saia, todas com a saia mais lápis. E aí a diferença é que a primeira tem uma listra mais fina, uma listra mais delicada. A segunda, na parte do quadril, na lateral, a listra ela foi trabalhada de forma diferente do que vinha o padrão. E na terceira, a gente tem uma listra horizontal, aliás, uma faixa de listra vertical, com as outras compondo na linha horizontal. E aí, dessas 3, qual é a opção que menos volumiza, que não volumiza? A primeira opção, tá? A primeira opção é a que não volumiza. Por quê? Primeiro, porque a listra é muito fina. Essa listra é muito delicada. O que quer dizer isso? Quer dizer que de longe, principalmente, quando a gente olhar essa pessoa, ou olhar talvez até uma foto, né? Quando a gente olhar assim, essa pessoa de longe, ela vai parecer um bloco de cor. Essa saia não vai parecer uma saia listrada, uma saia estampada. Ela vai estar tão delicada ali, a listra tão fina, que ela vai parecer uma cor só. Provavelmente ela vai parecer uma saia de cor cinza quando vista de longe, tá? Então, onde as pessoas mais erram? Achar que toda estampa engorda e achar que toda listra horizontal engorda. Agora vocês aprenderam que não é verdade. Bom, outro erro bastante comum que eu vejo é por as pessoas estarem num shape, num biotipo, numa silhueta mais gordinha ou plus size, elas se refugiam numa roupa larga, né? O que é que a gente costuma fazer? Engordei. Isso aconteceu comigo também antes de ser consultora e antes de entender todo esse conteúdo. Então, o que é bastante comum? A gente engordar e a gente não se sentir à vontade de usar uma roupa muito justa. O que é que a gente faz? A gente faz imediatamente o contrário. A gente se refugia numa roupa muito larga. E aí a gente começa a usar modelagens muito amplas, batas, saias muito rodadas, vestidos muito rodados, que volumizam ainda mais a nossa silhueta, tá? Isso é um grande erro. Isso é onde eu vejo as pessoas mais errarem, quando o quesito é não buscar o equilíbrio na sua silhueta, não buscar essa composição mais equilibrada das suas proporções corporais. Bom, um outro erro bastante comum é exatamente o inverso a esse, tá? É buscar modelagens muito justas. O ideal é a gente vestir exatamente o nosso tamanho atual, né? Vestir exatamente o seu tamanho atual é muito importante. O caimento da roupa muda completamente e sua silhueta é sim valorizada. Já usando modelagens muito amplas ou modelagens muito justas, não ajuda muito, tá bom, gente? Bom, um outro erro bastante comum eu vejo que as pessoas deixam de marcar a cintura. E aqui a gente está vendo 2 imagens
As duas, a modelo tá com a saia preta e as duas a modelo tá com uma blusa cinza. São roupas bem próximas, a gente vê pequenos detalhes que mudam, né? E ela tem uma blusa com bastante babado, ou seja, que volumiza ainda mais, né, a silhueta. E outra, ela tá com uma blusa mais clean, sem tantos detalhes, né? Praticamente a gola mesma, é igual. E na saia o que mudou foi o zíper. O fato do zíper estar na vertical, ter um detalhe que alongue, que traga o nosso olhar para aquele efeito, também dá um efeito alongador, um efeito longínquo à silhueta, se é isso que você busca, tá? E aí, de todos os elementos, de todos os artifícios que a gente consegue enxergar nessas duas imagens, a mais impactante foi o fato dela ter marcado a cintura. Então, meninas, não deixem de marcar a cintura. Eu sei que muitas vezes a gente, por estar gordinha, por estar acima do peso, a gente não se sente tão à vontade de fazer isso nas nossas roupas, no nosso dia a dia, mas deixar a blusa para fora volumiza ainda mais, é algo que não valoriza realmente a nossa silhueta. E aí, um artifício que eu gosto bastante de usar e que eu indico para as minhas clientes é exatamente esse aqui, olha só. Ah, não, no final da live que eu vou mostrar, desculpa. O que eu tinha falado para vocês do mais grave, né? Sara, geralmente me pergunta, Sara, de todos os erros assim que você elencou, de todos os erros que você acha que as pessoas mais cometem, qual é o mais grave? E aí, alguém chuta qual que é o mais grave? O que é que vocês acham? O que vocês acham que de todos, qual que é o mais grave? Será, hein? Vamos ver? Bom, o mais grave que eu acho de todos os erros quando a gente fala em valorização do biotipo é esse aqui, ó. Quem chuta? O que é isso aqui na imagem, hein? O que vocês acham que é? Bom, o mais grave é não entender, gente, o efeito das cores, tá? Se refugiar, usar sempre o preto, achando que o preto sempre vai ser um elemento que vai emagrecer, sem levar em consideração modelagem, tecido, brilho, detalhes da roupa. Então é um mito, nem sempre o preto vai ser uma cor que emagrece. Entender muito mais os efeitos visuais, né, vamos dizer assim, das cores, eu acho que é o mais grave. Deixar de entender, subestimar o efeito das cores no seu visual é o mais grave. E aí, gente, qual é o efeito colateral de você não entender tudo isso, de você não buscar conhecimento, de você deixar para lá, né? Muita gente diz assim, Sara, eu nem quero falar de negócio de vestir, eu nem quero procurar saber como eu posso me vestir melhor mesmo. Eu tô gorda, eu não me sinto bem com o meu corpo, eu não era assim, porque antigamente eu vestia 38, porque agora eu tô vestindo 44 ou mais, porque agora eu tô X quilos acima do meu peso. E, gente, o que é que eu percebo, sinceramente? Eu percebo um grande ciclo, que é, você não começa a não se cuidar, porque não se sente bonita, e não se sente bonita, e aí não vai se cuidar, porque não se sente bonita. E aí você deixa de usar a roupa que você gosta, você começa a deixar de ir a algum evento social, a algum encontro com amigos, porque acha que não tem roupa, porque nada te serve, porque você não se sente bonita. Você deixa de comprar uma roupa que você gosta, que você acha bonita, mas porque você acha que tem que estar 5, 10, 15 quilos a menos, e não é isso. Quantas pessoas, eu repito, quantas pessoas acima do peso, sei lá, vamos para dentro da nossa própria família, alguma tia que é mais plus size, que a gente consegue lembrar, que tem um corpo mais, né, que é mais gordinha comparado a alguma outra tia que não é tão gordinha, e aí a gente vê que ela se veste bem e não necessariamente a tia mais magra se veste bem. Então comecem a perceber que associar o peso a se vestir bem é um grande mito, é um grande erro, tá, gente? Como eu falei no início da live, quantos modelos a gente vê magérrimas, né, que não se vestem bem no dia a dia. A gente acha que, se eu tivesse o corpo que essa menina tem, nossa, eu me vestiria muito melhor.
Então, você percebe que não tem nada a ver. O que tem a ver é você seguir os 3 passos que eu falei aqui para você, né? Você conhecer o seu corpo, entender a sua silhueta, entender o que você gosta no seu corpo, valorizar o que você gosta, independente das regras do pode e não pode da moda, e buscar o conhecimento. Isso sim vai virar a sua chave e vai quebrar esse efeito colateral de você não se cuidar, de você não investir na sua imagem. E aí, por que, afinal de contas, eu tô falando isso e por que investir seu tempo nisso, gente? Bora parar para pensar. Quem é a grande pessoa impactada, quem é a grande pessoa que vai colher os frutos de todo esse conhecimento, desse pequeno exercício que a gente pode fazer, que é tão gostoso, a gente abrir o guarda-roupa e tentar ver combinações, a gente gosta, se você está acompanhando esse conteúdo é porque você gosta do assunto, se interessa e quer investir na sua imagem. Então, por que investir tempo? Por que investir seu tempo nisso? Quem é a grande presenteada de todo esse processo? Você. Então, primeiro de tudo, investir um pouco de tempo e conhecimento nisso é muito importante, porque você é a grande beneficiada. E segundo, gente, olha só essa imagem, né? Essa imagem é famosíssima, né? Quem sabe o que representa essa imagem? Quem tá no YouTube tá conseguindo ver as imagens, tá, meninas? Quem tá no Instagram não consegue ver, tá? Então, basta sair aqui da live do Instagram e ir pro meu YouTube. Tem um link na bio que te leva para você ver as imagens dessa apresentação. Então, bora lá, gente. Segundo, porque moda, entender, investir tempo nisso é importante. Primeiro, por você. Você é a grande beneficiada desse processo. E segundo, porque você começa a entender a moda como ferramenta de comunicação. Roupa deixou de ser só roupa. Roupa não é apenas roupa. Roupa é ferramenta de comunicação. Você é a todo tempo julgado, e a gente julga também as pessoas a todo tempo. É instintivo, né? Faz parte da nossa intuição. Então, você bate o olho numa pessoa, a primeira coisa que você vê, antes de falar com essa pessoa, o seu cérebro, né, como forma de proteção, a gente olha e a gente tenta identificar se aquela pessoa é segura ou não é segura. Então, a gente analisa muitos elementos e a roupa é uma das primeiras, tenha certeza, tá? Então, ao primeiro olhar, a roupa é ferramenta de comunicação. Nem sempre na nossa vida a gente consegue dividir com as outras pessoas, conversar com as outras pessoas e passar todos os nossos valores. Olha só, um exemplo disso, por exemplo, no entrevista de emprego. Na entrevista de emprego que você fica ali 20 minutos, às vezes nem chega a ser isso, né? Muitas vezes a entrevista de emprego é bem menos. Tem algumas que são mais demoradas, tem algumas que levam em torno de 30 minutos a 1 hora. Mas, mesmo assim, você acha que em 1 hora você conseguiria passar todos os seus valores para o entrevistador? Isso é apenas uma das ocasiões que eu consigo exemplificar. Quando você está numa palestra, enfim, quando você está numa live, agora mesmo, né? Vocês devem estar olhando o meu cabelo, a maquiagem, ou o brinco, alguns elementos, a unha feita, o cuidado que eu tive com a minha imagem. Então, intuitivamente, nós fazemos isso a todo momento. É algo da nossa natureza. Então, entender que a roupa é ferramenta de comunicação e começar a investir mais na sua imagem é muito benéfico. Você investir um pouco de tempo nisso, investir conhecimento nisso, traz muitas vantagens para você. Mas afinal de contas, gente, a gente está com todo esse papo aqui da importância. Falei para vocês já alguns erros muito comuns, falei inclusive até o mais grave que eu acho, né? Realmente não entender os efeitos das cores eu acho bastante grave, porque é algo que a gente pode fazer acompanhando o meu conteúdo aqui, acompanhando minhas dicas aqui. Então, afinal de contas, como começar? Como fazer isso, né? Como a gente começar a se vestir bem, mesmo não estando tão contente com o nosso corpo, enfim, achando que a gente está gordinha, que a gente não sabe como se vestir, como valorizar a nossa silhueta, tendo dificuldades
em se vestir. Como começar? Bom, vou dar algumas dicas aqui para vocês. Acredito que vai ajudar bastante vocês. Vamos lá? Primeiro de tudo, gente, o que é que a gente vê aqui nessa imagem, né? A gente vê acessórios, né? As meninas todas estão usando Max acessórios, mas pode ser um outro tipo de acessório, pode ser um acessório mini, pode ser um brinco pequenininho, um brinco com cor, né? Um brinco em metal, ele vai chamar menos a atenção, é natural o nosso olhar não ser tão aproximado por um brinco de metal pequenininho comparado a um brinco de cor, um brinco com cor, um maxi brinco. E aí a gente tem a segunda modelo caprichou no batom vermelho, né? Tá batonzando, tá com aquele bocão maravilhoso. E essa é a primeira grande dica que eu dou para você. Como fazer isso, como começar a investir na sua imagem, mesmo você com dificuldades com esse seu novo corpo. Bom, primeiro chamar atenção para o que você gosta, né? Então eu coloquei aqui exemplos sempre com o rosto, mas pode ser uma outra parte. A gente viu a da Kim Kardashian, né? Maravilhosa. Ela entendeu que ela gosta do quadril dela, que mesmo sendo um quadril para uma proporção corporal maior do que o busto dela, ela gosta do quadril, é a marca registrada dela, então ela quer investir mais nisso. Então ela usa bastante estampa, bastante babado, bastante drapeado, bastante peças coladérrimas, né, as peças da Kim. E ela usa também bastante cor vibrante. Então, da mesma forma, a gente pode focar isso em outro ponto do nosso corpo. Você gosta da sua boca? Coloca um batom, capricha no batom. Gosta do seu cabelo? Capricha no penteado, capricha num acessório do cabelo. Você gosta do seu rosto? Capricha num brinco. Vai fazer toda a diferença. Bom, segundo passo, ter as estampas como a sua aliada, não estampas como a vilã, não estampas como sendo sempre a vilã da coisa, não, estampa sempre engorda. Entender um pouco das estampas, entender um pouco os efeitos das cores, vai realmente transformar a sua concepção. Aqui a gente tem a mesma modelo com 4 estampas diferentes, né? Eu trouxe a estampa vertical, tem ela praticamente a primeira na vertical, né? Uma listra no meio, mais listra esportiva mesmo, mais grossa. A segunda foto, a gente tem a peça bicolor, meio a meio de cada cor. A gente tem a terceira e a última foto, estampas em listras diagonais, sendo uma diagonal em V, que é essa terceira, elas se encontram, né? Elas afinam a silhueta, e a outra realmente totalmente em diagonal, tá? Entender essas são apenas algumas das estampas que tem esse efeito, que criam esse efeito de ilusão de ótica na silhueta, mas eu trouxe aqui para exemplificar para vocês que, olha só, grande mito, nem toda estampa engorda, tá bom? E aí, outra dica. Gente, sempre falam isso, terceira peça, né? E aqui eu trago dois exemplos, um exemplo mais de inverno, um trench coat, né, como terceira peça aqui, e aqui eu trago um outro exemplo, que é um colete sem manga. Então, Sara, sempre vem essa tona, sempre vem essa dúvida. Sara, moro numa cidade, eu sou super calorenta, não me identifico com terceira peça. Gente, primeiro, se não se identifica, não aposta, tá? Se não se identifica, não aposta. Existem 1000 e outros artifícios, muitos outros elementos que a gente pode trazer na sua valorização da sua silhueta, que podem alavancar o seu visual e transformar, tá? Se você gosta e mora numa cidade quente, então colete, né? Realmente a terceira peça, por não ter a manga, ela deixa o seu visual respirar, mas ela fica menos quente, né? Realmente te aquece menos. Então, uma boa dica, o colete, realmente a peça sem manga, a terceira peça sem manga. Outras peças que eu não trouxe aqui nas fotos, mas que também dão o mesmo efeito. Além do colete, o kimono, né? Ou então, simplesmente usar uma camisa, uma blusa de alcinha por dentro e usar
uma camisa de botão desabotoada por fora, faz dela uma terceira peça. Então, perceba, não necessariamente vai ser sempre um colete, não necessariamente vai ser sempre um casaco, um trench coat. A gente tem vários elementos no nosso guarda-roupa que podem se fazer de terceira peça, inclusive aí vestidos, né? Vestido de botão aberto, dá uma ideia mais de caftan, fica super legal, fica super descolado para quem gosta. Bom, gente, acho que a quarta e não última, né, dica de como começar a se vestir bem, como valorizar a sua silhueta. A gente sempre fala no efeito longínquo, né, no efeito alongador que a cor pode trazer. E aqui eu trouxe 3 fotos, né, são basicamente, né, são cores bem parecidas, são cores análogas, o pink, o vermelho, e eu trouxe um bordô, né, no meio. E aí, o que é que tem em comum em todas essas fotos? Todas essas fotos, as modelos estão vestindo harmonias monocromáticas, tá? Harmonias monocromáticas. Sara, o que é harmonia monocromática, tá? Para quem ainda não sabe, a gente tem o círculo de cores, tá, gente? Esse círculo de cores você consegue baixar gratuitamente aqui no link abaixo desse vídeo. É de graça, você baixa e imprime, tá? E aí, o que é que as pessoas confundem geralmente, né? Confundem a harmonia monocromática, o tom sobre tom. E aí usam um rosa mais clarinho com pink, e não é, tá, gente? A harmonia monocromática não é o tom sobre tom. A harmonia monocromática é o look todo de um tom só. Então, é exatamente todo do rosa claro, ou exatamente todo do rosa pink, ou exatamente todo do rosa mais escuro. E assim vai com todas as cores. Não é usar, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do verde. Não é usar uma blusa nesse tom primeiro aqui, verde mais pistache, com verde escuro. Por que que não é? Essa é uma harmonia muito elegante, que é a harmonia tom sobre tom, tá? Mas essa não é a harmonia monocromática. E por que que essa harmonia de tom sobre tom não causa o mesmo efeito da harmonia monocromática? A harmonia monocromática, como o próprio nome diz, é uma cor só, é somente um tom. E qual é o efeito que ela dá quando a gente bate o olho no visual, nesse look que a gente está vendo aqui na imagem? A gente tem a impressão de uma coisa só, de um bloco de cor. Então, toda vez que o meu olho não precisa se dividir entre cores diferentes, logo eu tenho a impressão de uma coisa só, de um único bloco de cor. Então, eu tenho imediatamente um efeito alongador na minha silhueta. Então, entender, mais uma vez, o uso das cores e trazê-las a seu favor é muito interessante. Veja bem, já que a harmonia monocromática, pensa comigo, é uma harmonia que alonga a sua silhueta, logo, quanto mais cor você colocar no seu visual, mais segmentação o seu olhar vai ter. Então, seria também muito apropriado, por exemplo, para aquela pessoa que é uma pessoa alta, né? Uma pessoa muito alta não gosta dessa característica, nada contra. Tem gente que gosta muito, né? Eu acho muito elegante. Mas tem gente que não gosta, que quer disfarçar. Então, quanto mais cor você colocar no seu visual, quanto mais cor você colocar no seu look, mais segmentação você vai trazer para o olhar do espectador. Então, logo camadas vão ser feitas e aí você tem a impressão de uma silhueta mais achatada. Em contrapartida, a harmonia monocromática, toda de um tom só, você consegue ver um bloco de cores, dá esse efeito do bloco de cores, tá? Sugiro fortemente você imprimir esse círculo, baixar e imprimir facinho e começar a usar. É uma ferramenta que faz toda a diferença aí na construção do seu visual, na construção da sua imagem, tá, gente? E aí, acho que outra coisa que ajuda bastante, né, é realmente colocar a cintura no lugar. Meninas, marcar essa cintura é importante. Eu sei que a gente quer sempre usar a roupa mais folgada, pensa, né, em não marcar justamente para não evidenciar, mas tem um efeito inverso, tem um efeito contrário. Olha só essas duas imagens que eu trouxe aqui para você. Em uma, a modelo tá com a blusa, a camisa de botão para fora, e outra ela tá com a camisa de botão para dentro. O simples fato
dela ter colocado a blusa para dentro, já posiciona o nosso olhar exatamente para o ponto da cintura dela. Então, favorece muito a silhueta dela. Sara, eu não gosto de usar a blusa para dentro. Como que faz nesse caso? Gente, lembra que eu falei? Existem muitos elementos na moda para você simplesmente dizer que não gosta e que não vai usar. Olha só essa dica bacana aqui para você. Essa modelo está usando uma parte da blusa para dentro, da camisa para dentro e outra parte da camisa para fora, né? Chiquérrima. Esse efeito da blusa, ela também dá um efeito alongador, também dá um efeito, cria um efeito longíneo na silhueta dela e não deixa de marcar ali a cintura no lugarzinho correto. Lembrando, onde que é o lugar mais apropriado para marcar a minha cintura? Na parte mais fina da sua cintura. Então, tateia a sua cintura, analisa qual é a parte mais fina da sua cintura. Então, marca lá. Lá é que é a sua cintura, tá bom? Camisa com um lado, uma aba para dentro e uma aba para fora, também marca a cintura, também dá um efeito visual, cria um efeito visual alongador, tá? E aí, gente, eu trouxe um estudo de caso bem bacana, que assim, eu preparando essa live, carinhosamente preparando esse material desse vídeo, eu quis trazer um estudo de caso. É tão raro eu trazer um estudo de caso, falar de alguma celebridade, fiquei pensando, acho que vai ajudar as meninas a entenderem, a sacarem o que eu tô falando. Olha só, hoje eu trouxe para vocês a Cleo Pires. Olha só, gente, eu trouxe algumas imagens dela e a gente vai analisar quais foram os elementos que ela tá usando. Bom, a Cleo passou aí por uma transformação no visual dela, no corpo dela. Ela chegou a falar que havia engordado cerca de 20 quilos e passou aí por alguns constrangimentos na internet, deu uma entrevista super bacana falando do que ela sofreu e de como ela estava enfrentando tudo isso e se posicionou de uma forma muito, muito legal. E aí eu quis trazer a Cleo Pires também por essa mensagem, né, que ela trouxe para todas nós, mas eu também quis analisar porque eu vi que eu não sei se foi algo proposital que ela usou para disfarçar ou enfim para equilibrar as proporções corporais dela, ou se foi algo intuitivo que ela fez. Bora ver? Olha só, essa primeira foto da Cleo. Ela está usando uma peça mais escura na parte de dentro, uma peça, parece uma lingerie, né? Na parte de dentro, o vestido, então, ele é um roxo mais escuro. Ela não deixou de usar cor, percebe? Mas ela colocou a peça vibrante na terceira peça e na bolsa. Olha a bolsa dela também pink, né? Então, ela usou cor, ela não deixou de usar cor, ela está usando uma harmonia análoga. A harmonia análoga é aquelas harmonias de cores próximas. Então, ela está usando um pink e um violeta, olha só. Super bonitinho, super chique, ela está usando cor, ela não se entregou só ao preto, né? E aí, ela usou alguns outros elementos, além de cor, o que é que a gente consegue ver? Terceira peça, e ela marcou a cintura. E ela marcou a cintura com um cinto proporcional. Uma dica extra, meninas. Geralmente a gente pensa em usar um cinto fininho. O cinto fininho, ele acaba evidenciando ainda mais as nossas proporções corporais. Então, se você preferir usar o cinto mais grossinho, ela está usando um cinturão, né? Um cinto realmente com uma espécie de... Ai, gente, falhou o nome. Deixa eu ver aqui. Corpete. Então, ela tá usando um cinto mais com estrutura de corpete, né? Se você gostar, ok. Se você não gostar, você pode usar um cinto mais larguinho, 3 dedinhos ou 2, mais de 2 dedos seria o ideal. 3 dedinhos, de 3 a 4, tá? É um cinto que deixa mais a nossa proporção corporal mais equilibrada. E aí, esses foram alguns dos elementos. Vamos ver outro look que ela usou nesse estudo de caso? Olha só, nessa entrevista, inclusive, que ela tá falando, acho que era com Pedro Vial, a entrevista que ela deu, ela usou um look todo branco, que é o quê? Monocromático, todo de uma cor só, todo de um tom só. Então, mais uma vez,
talvez ela tenha feito proposital, talvez ela queira ter trazido elementos que alongavam a silhueta dela, mas ou intuitivamente ou proposital, ela usou elementos que trouxeram mais equilíbrio, na verdade, para a silhueta dela, tá? Então, ela usou aqui esse tom todo branco, essa roupa toda branca, ela abusou realmente dos tons, da composição, da harmonia monocromática. E aí, gente, olha só, nessa peça dela. Eu vi algumas fotos, né, da Cleo durante a pesquisa que eu fiz aqui para trazer para vocês para esse vídeo, e eu vi muito ela usando acessórios mais delicados. Ela abusava muito da imagem sexy dela, mesmo ela com esse novo shape, ela também abusou dessa imagem, não foi algo que afetou nela de forma alguma. Ela continuou trazendo essa imagem de mulher sexy, essa sensualidade dela realmente aflorada, mas eu percebi que nas fotos antes ela usava mais elementos, ela usava mais brinquinhos pequenininhos, correntinhas mais delicadas, e depois ela começou a usar mais maxi colares, maxi brincos, peças maiores, peças que trouxeram mais peso visual, e aqui peso não tem a ver com quilos, né? Mas o peso visual, a imagem, elementos que impactam realmente mais. Bom, gente, enfim, hoje eu também abri as dúvidas na caixinha do Instagram e surgiu uma dúvida bem bacana, olha só. Sara, como disfarçar braços gordinhos? Vamos ver? Deixa eu ajeitar aqui. Sara, como disfarçar os braços gordinhos, né? Essa é uma dúvida bastante frequente. As pessoas acham, não, mesmo não estando nem 1 quilo a mais do seu peso ideal, geralmente as pessoas se queixam, a mulherada se queixa, eu não quero, meu braço é muito gordinho, não quero aparecer, meu braço é grosso, não quero evidenciar isso. Como fazer? Bora ver? Olha só, nessa foto tem todos os elementos que você não vai valorizar o seu braço, tá? Que você vai impactar ainda mais a imagem e volumizar ainda mais o seu braço. Que é o quê? Primeiro, a manga é drapeada, percebe? Então, babados, drapeados, apliques nessa região vão trazer ainda mais volume para essa região, que é o quê? Que você não quer evidenciar. Segundo, olha a manguinha dela, né? A manguinha dela é uma manguinha bem curta. Olha só, se a gente fechar o braço, qual é a parte maior do nosso braço? Essa daqui. A manguinha dela é bem antes disso. Então, sempre se a manga terminar antes, mais evidenciado vai ser essa nossa região. Se a manga terminar aqui e terminar depois, não vai ser evidenciado, tá bom? E por falar em manga, olha só essas imagens. Um modelo que realmente favorece muito é esse modelo aqui, que é o modelo de deixar o ombro mais à mostra, que é essa parte mais do ossinho mesmo, e nessa parte, que geralmente é o que incomoda a mulherada, cobri-lo. Então, tem esses dois modelos, tanto mais cavadinho, que deixa o ombro mais à mostra, é mais sensual, quanto esse mais quadradinho aqui, tá? Que deixa também o ombro à mostra, e por mais que ele tenha um babado, percebam que ele cobre o braço. Então, é aquela coisa, tudo pode, tudo depende. Nem toda regra da moda, não passa, ela falou que não pode usar babado. Não é isso. Vamos analisar toda a peça. Esse babadinho aqui, esse drapeado aqui realmente da blusa da modelo anterior, desse rosa pink aqui, realmente não favorece. Já esse aqui são modelagens que favorecem, tá? Outra modelagem que também favorece é a modelagem mais evasê e decotes em V. Esse decote aqui tá bem profundo. Se você não gostar também não tem problema. O decote em V geralmente é um decote que alonga, que traz esse efeito alongador à silhueta, tá? E, gente, 1 horinha de live. Ai, que lindo, que bom ter vocês, todas vocês aqui. É muito bacana maratonar com vocês essas lives aí. É muito legal trazer todos esses conteúdos lindos. E aí eu gostaria de trazer uma mensagem para vocês, né? Aqui nessa imagem a gente vê várias mulheres, cabelos diferentes, formatos do rosto diferentes, tatuadas, não tatuadas, seios grandes, seios pequenos, seios médios,
barriga, cintura ou não, magra, gorda, enfim, gente, percebam que todas elas têm a sua beleza. Então, eu gostaria de, com esse conteúdo, encerrar com a seguinte frase. Gente, não fique esperando o momento ideal, sabe? Geralmente a gente cuida muito das outras pessoas e não se cuida tanto, né? No sentido de não nos olharmos, né? Nós geralmente cuidamos de outras pessoas, somos mães, somos esposas, somos filhas, somos profissionais, e aí a gente esquece um pouquinho de cuidar da gente, de valorizar a gente, e todas nós somos bonitas da forma que nós somos, e todas nós somos belas e podemos nos sentir ainda mais bonitas. Então, entender o que você gosta, valorizar o que você gosta e se permitir, principalmente, vivenciar isso é o mais importante. Eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês, foi muito legal, foi muito especial trazer esse tema aqui. Era um tema que eu realmente gostaria de ter falado um pouquinho de tempo antes, ainda bem que eu tive essa oportunidade de estar trazendo para vocês esse nosso conteúdo. Bom, e agora eu gostaria de convidar você, se você curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e um beijo, espero vocês na próxima aula e no próximo vídeo.